Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Tenham um bom dia, uma boa tarde, tenham um dia abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que vocês tenham paz, que a sua casa seja uma casa de paz. Que o Senhor possa nos iluminar no dia de hoje. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre fé, sobre a paralisia da fé. Foi a palavra que o Senhor me deu no dia de hoje. Aonde está a nossa fé? Como anda a nossa fé? Ela está focada no reino dos céus ou ela está focada no reino da terra? Será que nós estamos ajuntando tesouros no céu ou estamos ajuntando tesouros na terra? Essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. A palavra do Senhor é muito clara. É o tesouro no céu, o olho puro, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Mas antes de eu ler sobre esta palavra e explanar sobre ela, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm interagido comigo, que têm me procurado, que têm deixado seus comentários, que têm ajudado a divulgar o canal. Eu quero agradecer e pedir que o Senhor abençoe vocês ricamente, que o Senhor venha trazer respostas do céu para o seu coração, para a sua alma, para os seus anseios, né? Mas que, sobretudo, o Senhor venha trazer uma estabilidade na sua fé, na nossa fé. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje vamos aprender um pouquinho sobre fé, sobre a paralisia da fé. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, enquanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao seu vestuário, quando andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos.
porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vemos que a palavra do Senhor é forte, é clara, e ela traz para nós uma certa responsabilidade de escolhas. O que nós pedimos a Deus, um emprego, dinheiro, uma conta bancária, um carro do ano, uma casa, uma mansão. Pedimos roupas, às vezes vamos olhar no guarda-roupa e dizemos assim, principalmente nós mulheres, né? Olhamos, temos um guarda-roupa lotado de roupa e falamos, não tenho roupa para vestir. Temos muitos calçados e olhamos e, não tenho um calçado para calçar. Mas quantas pessoas não têm sequer um guarda-roupa? Quantas pessoas não têm sequer os pés para calçar um calçado? Mas nós somos muitas vezes infiéis ao Senhor, porque Ele nos dá tudo. E nós reclamamos de tudo. Então, hoje eu quero falar sobre fé. Quando se tem fé, meu irmão, minha irmã, quando se tem fé no Senhor, fé genuína, que Deus cuida de mim, que cuida de você, nós não nos preocupamos com o nosso celeiro, com o nosso armário, com a nossa despensa, se amanhã nós vamos ter o que comer ou não. Porque o Senhor disse aqui para nós, né? Que basta a cada dia o seu mal. Todos os dias nós teremos luta, todos os dias nós teremos dificuldade. Quando nós não temos de uma maneira, nós temos de outra. Porque a palavra do Senhor ela é clara. O Senhor Jesus disse que Ele não veio trazer paz, mas espada. O que o Senhor quis dizer com esta parábola? Que para nós adquirirmos a paz que Ele traz, que Ele proporciona, nós temos que lutar. Nós temos que ter uma espada. E essa espada que a palavra do Senhor fala é a palavra, é a Bíblia. Não é uma espada como Paulo fez querendo cortar a orelha do rapaz lá que afrontou Jesus, né? Não, nós temos que vencer com a palavra. É a palavra que nos lava, é a palavra que nos liberta. Foi com a palavra que Jesus venceu Satanás. E foi com a palavra que Satanás tentou a Jesus. Olha a audácia de Satanás, ele tentou o próprio Filho de Deus, né? Com a palavra, mas não está escrito, né? Então, muitas vezes, Satanás pega a palavra para nos manter cativo da própria palavra. Quando o Senhor Jesus veio para libertar, ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Cuidais, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Vamos falar um pouquinho sobre preocupação? Vamos falar um pouquinho sobre paralisia da fé no dia de hoje. Dependendo do contexto, as palavras traduzidas como cuidado, preocupações ou temor e ansiedade podem revelar tanto atitudes certas quanto atitudes erradas na vida de um cristão. Então, veja bem, muitas vezes nós pensamos assim, poxa vida, mas eu sou cristã, eu sou cristão, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu faço tudo pela palavra. Mas foi pela palavra que Satanás tentou Jesus. Difícil, né? Difícil. Se você não tiver conhecimento, se eu não tiver conhecimento da palavra, porque uma coisa é você conhecer a letra, o texto escrito, outra coisa é você ter a revelação do Espírito Santo dessa palavra.
Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Mas se você não buscar a sabedoria que vem do alto, Paulo vai dizer assim: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que ser-lhe-á dada deliberadamente. Não tem medida para a sabedoria da palavra. Não tem medida. O Senhor dá de acordo com o que você busca, com o que você pede. Quanto mais você pede, mais sabedoria você vai ter da palavra. Quanto mais você busca entender a palavra, mais o Senhor vai te esclarecer a palavra. Porque estudar, nós estudamos. Eu tenho vários cursos, tanto secular quanto cristão. Estudei teologia. Estudo ainda muitos cursos. Psicologia, psicanálise, aconselhamento. Porém, de nada vale isso se eu não tiver a busca com o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, porque eu vou conhecer a história da Bíblia, a história dos tempos, a história como foi escrita, como foi revelada a palavra aos apóstolos, aos fiéis que escreveram essa palavra. Porém, a tradução dela para a minha vida e para a tua vida é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos essa revelação, a palavra é só um livro, é só um texto bíblico que nós lemos, que nós temos conhecimento dele. Porém, a sabedoria, ela vem do alto. O sentimento de temor está correto quando significa reverência para com Deus por causa da sua santidade. Nós vemos que Isaías capítulo 8 e versículo 13 vai falar sobre isso. Nós temos que ter temor do Senhor. Temor não é medo, é reverência, é respeito. O cuidado é positivo quando demonstra interesse pelos outros. Quando você cuida de alguém, porque ele é uma alma, porque ele é um filho de Deus, você tem um cuidado positivo. Isso se torna positivo na sua vida. Porém, quando você cuida do outro, esperando o retorno dele, esperando que ele faça o mesmo com você, isso não é satisfatório, porque você sempre vai ficar com aquela lacuna, esperando que o outro retribua na mesma intensidade que você cuidou. Isso não vai acontecer, porque o ser humano, ele é falho, nós somos falhos. Mas quando nós fazemos com o sentimento de servir a Deus, de cuidar do outro, como servo do Senhor, nós fazemos para o reino, não fazemos para receber uma retribuição. Mas como o Senhor, ele é fiel e justo, ele não fica devendo nada a nós. Você faz aqui e recebe ali. De uma outra maneira, Deus te supre as suas necessidades. Muitas vezes você cuida de alguém esperando que essa pessoa cuide de você. Esperando que essa pessoa retribua o seu ato de amor, de carinho, de atenção, de cuidado. E essa pessoa, ela está preocupada com os próprios interesses dela. Ela não percebeu a grandeza do teu sentimento. Por isso, o Senhor diz, cuidado do sentimento, cuidado do coração. O coração quer dizer sentimento, quer dizer intenção, Você vai ajudar alguém com intenção de que aquela pessoa te retribua, que aquela pessoa te reconheça, que aquela pessoa te aceite. E o que acontece? Você recebe exatamente o contrário. Aquela pessoa que você ajudou, ela te trai. Ela te humilha. Ela te magoa. Ela não mede as palavras. Ela não mede as consequências das atitudes dela. E eu e você ficamos todos chorosos, todos melancólicos. Mas eu fiz e não recebi.
Será que o Senhor tem se agradado do teu cuidado com o outro, do meu cuidado com o outro? Será que eu tenho feito por amor ao reino, para desfazer as obras do mal? Ou será que eu tenho tenho cuidado do outro, apenas porque eu penso, é uma obrigação minha, eu tenho que cuidar, porque se eu não cuidar, Deus não vai cuidar de mim. Não, nós temos que cuidar pelo amor ao reino, não é aquele amor carnal, não é paixão. Porque amar o outro é uma decisão. Você decide amar a pessoa com todos os defeitos e com todas as qualidades dela. Agora, o sentimento carnal é paixão. E a paixão não provém de Deus, são obras da carne. São obras da carne. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Mas preocupar-se é uma atitude que sempre está errada, porque a preocupação paralisa a fé. Quando você se preocupa, a tua fé é paralisada. Quando eu me preocupo, a minha fé é paralisada. Eu não pratico a minha fé. Quando nós preocupamos, assumimos responsabilidades que nunca nos foram delegadas. Olha que interessante. Quando você recebe uma responsabilidade para fazer algo, é diferente. Você vai fazer porque é uma ordem que você recebeu do seu patrão, do seu líder, do seu pastor. Você recebe uma tarefa, alguém delegou para você aquilo, aí você tem que fazer. Mas quando você vai e pega essa preocupação sem você ser autorizado para isso, é isso que anula a sua fé. Por exemplo, te dão uma tarefa bem difícil de ser feita. O teu pastor fala, olha, preciso que você conclua isso. Você se acha incapaz para fazer, mas você tem fé que Deus vai lá e vai te capacitar para fazer aquilo. Você recebeu uma ordem e o Senhor capacita, porque o Senhor diz assim, que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Você não é escolhido porque você é melhor do que o seu irmão. Eu não sou escolhida porque eu sou melhor do que o meu irmão, do que o meu líder, do que a minha líder. Não, eu sou escolhida porque Deus vai me capacitar para fazer aquela missão, aquela obra, aquele aconselhamento, aquela situação que eu vá viver naquele momento. Jesus ensinou repetidas vezes, não andeis cuidadosos. Do verbo gerônio, mirênio. Nunca andeis cuidadosos. Dividir a mente. Veja que se você dividir a mente, você andar ansioso, você divide a mente. Ou você tem fé ou você tem dúvida. Se você tem fé, você não anda ansioso. Se você anda ansioso, a tua fé fica anulada. Fica paralisada. Por mais que você tenha fé, a tua fé fica inoperante. Mesmo em relação às coisas básicas da vida, preocupação ou inquietação divide a mente entre coisas úteis e prejudiciais. A inquietação não muda nada e serve apenas para desviar o nosso olhar de Deus e da sua fidelidade e da sua justiça. Em vez de nos concentrarmos em Deus, passamos a nos ocupar de coisas concernentes à vida cotidiana, tais como posses e bens materiais ou pessoas. A preocupação é uma emoção nociva e sufocante que consome a energia e tenta elevar a força e engenhosidade humanas acima da força e dos propósitos de Deus. Olha que interessante, né? Como é a inquietação
não muda nada, mas serve apenas para desviar o nosso olhar de Deus. Você fica preocupado com uma conta, com uma dívida, o que que eu vou fazer para isso, o que que eu vou fazer para resolver aquilo, quando você apenas tem que entregar nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai prover a solução para aquela causa. Ou vamos para as pessoas que estão lutando por restauração de casamento. Você foca, em vez de você focar em Deus, aquela luta que você está passando, aquela ansiedade que você tem para o seu casamento ser restaurado, para o seu relacionamento ser restaurado, para a sua família ser restaurada, tira o teu foco de Deus. E você passa a ver só os teus sentimentos, os teus desejos, né? E começa a querer submeter a Deus a realizar os teus desejos. Mas será que eu tenho chance? Mas será que Deus quer isso? Quando existe um será no meio, já não provém de Deus aquele pensamento. Porque a dúvida, ela anula a sua fé, né? Deus, ele é constante, porém nós não somos constantes. Nós oscilamos, uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outras. E queremos que Deus haja de acordo com os nossos sentimentos, com os nossos quereres, com as nossas vontades. Então a fé acaba se tornando inoperante, porque Deus, ele não vai se moldar ao meu desejo e ao seu desejo. É nós que temos que nos moldar ao propósito de Deus, ao caráter de Deus. A preocupação é uma emoção nociva e sufocante que consome a energia. Olha só, você perde a energia de orar, a energia de buscar, a energia de louvar, você perde a energia de fazer suas coisas do dia a dia, você perde a energia de glorificar o Senhor, de louvar pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas como o ar que nós respiramos, né? Que é o principal dom da vida que o Senhor nos dá. Mas o que que nós fazemos com isso? É uma pergunta para nós meditarmos, porque quando o Senhor está falando contigo, Ele está falando comigo em primeiro lugar. Amém? Vamos continuar aqui o nosso estudo. E tenta elevar a força e a engenhosidade humana. Quando você se preocupa e você perde o foco da fé, você começa a planejar. Não, mas se eu fizer assim vai dar certo. Não, mas se Deus me abençoar, assim vai dar certo, né? Quando as coisas vêm de Deus, elas vêm já resolvidas. Você tem o foco. Não, Deus está nesse negócio, então eu vou e faço. Eu coloco as minhas atitudes e Deus coloca a ação dele. Amém? Fontes de preocupação incluem mudanças. Falta de entendimento e de controle sobre a nossa vida. A preocupação sobre o caminho para o mundanismo. Isto é, para as preocupações como as coisas dessa vida. Quando a Bíblia fala de mundanismo, a Bíblia não está falando de escândalos nem de pecados, a Bíblia está falando de coisas humanas, de sentimentos humanos, de desejos humanos, de necessidades fisiológicas humanas, né? Deus está falando das coisas deste mundo e não das coisas do reino. Quando Deus fala das coisas do reino, são coisas espirituais. Quando Deus fala do mundanismo, Deus está falando da nossa carne, das nossas necessidades humanas. Amém? Isso é para que as preocupações com as coisas dessa vida, embora os filhos de Israel tivessem observado Deus abrir o Mar Vermelho para libertá-los do Egito, eles não acreditaram que o Senhor providenciaria água no deserto para satisfazer suas necessidades. Nós recebemos um milagre de Deus, mas não cremos que o Senhor está cuidando de nós, né?
A preocupação é o oposto da fé e o ato de preocupar-se sugere que Deus não é digno de confiança para cuidar da nossa vida e suprir as nossas necessidades. Filipenses 4:19. Portanto, no juízo final, os tímidos, covardes, estarão ao lado dos incrédulos. Apocalipse capítulo 21:8. Então, veja bem. Quando você não tem uma atitude positiva, uma fé positiva, uma fé sobrenatural, você acaba se tornando tímido na fé. Você deixa de tomar atitudes que agradam a Deus. E a palavra do Senhor em Apocalipse 21:8 vai dizer que os tímidos e covardes estarão do lado dos incrédulos no julgamento. Veja que um incrédulo que não conhece a Deus vai ser julgado juntamente com um que conhece e não teve coragem de agir, não teve coragem de usar a fé. Palavra muito forte no dia de hoje. Ao ligar preocupação com incredulidade, as Escrituras nos dão orientação para voltarmos à fé integral. O caminho que vai da preocupação à fé começa com o reconhecimento do pecado e a confissão da falta de fé. Então quer dizer que ter falta de fé é pecado, irmão. A palavra do Senhor está dizendo isso no Salmo 139:23, que é pecado não ter fé. Mas que nós devemos confessar quando nós não temos fé, confessar diante de Deus o nosso pecado e pedir perdão e voltar a ouvir a palavra, porque a palavra diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Continua com a libertação, Salmo 34:4, e termina com a certeza de que absolutamente nada pode separar você do amor de Deus, que é o grande eu sou, Romanos 8:35. Em Êxodo 3, 14 e 15, em vez de ansiedade, devemos oferecer livremente ações de graças, vindas de um coração firmado na fé em Deus como todo suficiente. Deus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada para ser feliz. Nós precisamos da nossa fé em Deus, porque Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Palavra do Senhor fica encerrada no Salmo 112, capítulo 7, versículos 7 e 8, e Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Se vocês quiserem meditar, eu vou encerrar aqui e no próximo vídeo eu vou estar orando por vocês. Amém?